Amigos, muito bom dia. Hoje, dia 22 de outubro de 2025, estamos iniciando mais uma conversa fraterna. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro de 2025, e nós vamos ler o capítulo de número 142 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos, muito bom dia. Capítulo 142 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, ele tem como título No Bem de Todos. A mensagem evangélica é de Paulo, registrada na sua carta, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então vamos lá. Mensagem de hoje é o capítulo 142 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Ana Paula, bom dia. Seu Luiz, bom dia. Título do capítulo 142, No Bem de Todos. Mensagem evangélica: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Mensagem de Emmanuel: encarna-se a reencarnação. Encarna-se e reencarna-se. Espera aí que fechou aqui. Encarna-se e reencarna-se o espírito na terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. Vou ler esse parágrafo novamente. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociador serão abençoados nos céus, se libertam os valores que administram em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos, que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará, mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos regulemos a ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Bom dia, Valdilene. Então, meus amigos, Ana Betisa, bom dia também. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje a gente está falando sobre o bem de todos. Mas Emmanuel pega uma frase, um fragmento da carta de Paulo aos Hebreus, na qual ele alerta aquele povo de que não devam ser avarentos, não devam acumular excessivamente bens, e que esse acúmulo não se transforme numa escravidão da própria alma com aquilo que é retido. Ou seja, atenção para o que é supérfluo e atenção para o que é necessário.
O Pai Celestial nos garantiu, através das palavras de Jesus, que nada, absolutamente nada, há de nos faltar. Mas esse nada há de nos faltar não está englobando aqueles nossos desejos, não está englobando o supérfluo. O necessário, o básico, não vai faltar, se você estiver sempre na busca do seu aprimoramento, das suas conquistas, da sua sustentação. Agora, o que possivelmente a gente às vezes pensa que está faltando e que é o Pai que não está dando, são aquelas coisas que não são necessárias, ou as supérfluas, ou aquelas que são em excesso. Então, Emmanuel está nos trazendo aqui uma reflexão para que nós pensemos sobre a avareza. Nós pensemos muito sobre tudo aquilo que possuímos e toda a força e energia que fazemos nesse momento para manter o que já temos, conquistar outras coisas e também o âmbito espiritual, para que a gente possa fazer um equilíbrio, estabelecer um equilíbrio de atividades e ações que possam tanto nos conduzir a um conforto material, mas também possam nos levar ao verdadeiro tesouro, que é o tesouro da alma, que são os valores, que são as virtudes, que são as amizades que a gente faz, os amores que a gente conquista, que a gente desperta nos nossos corações, as relações de afeto, aqueles que têm profissões que podem ser úteis para o mundo em caridade, como os médicos, os advogados, engenheiros, há tantas profissões que a gente pode fazer coisas, ajudar pessoas à nossa volta, contribuir com o bem-estar, com o nosso próprio ofício, um assistente social que pode orientar, um psicólogo que pode fazer sessões de maneira gratuita ou com valores menores, né? Um psicoterapeuta que pode realizar trabalhos voluntários magníficos, e assim a gente vai entendendo que os nossos ofícios também podem contribuir para esse lado da vida, que é o lado da caridade. Enquanto eu estou dando uma consulta gratuita, eu não estou ganhando dinheiro. É isso que a pessoa pensa: se eu ficar fazendo tudo de graça, como é que eu vou ganhar dinheiro? Mas será que não dá para você fazer o seu trabalho ganhando dinheiro e também uma pequena parte do seu tempo destiná-lo ao trabalho gratuito, à ajuda daquele que necessita, de pessoas que precisam realmente ter assistência? Meus amigos, tem gente nesse momento em fila de espera no SUS, pelo CISREG, para fazer cirurgias complicadíssimas, de tumores perigosos. Estão há anos pessoas em fila para fazer cirurgias ortopédicas, há anos. E aí você pensa assim, você vai olhar naquela situação de cada caso, você imagina, de repente aquela pessoa está naquela fila porque ela não conseguiu fazer um exame X para antecipar o diagnóstico, a precisão do diagnóstico, para que ela pudesse de repente realizar um procedimento mais invasivo. E às vezes você descobre que aquele exame que aquela pessoa não fez é um exame que custa 100, 200, 300 reais, que poderia ser ajudado, poderia ser financiado pela sociedade civil, por nós que estamos aqui conversando agora. Mas como é que eu vou saber que isso está acontecendo? Não tem como você saber se isso está acontecendo se você não buscar, se você não sair na direção do outro, gastar o seu tempo, ou melhor, utilizar o seu tempo se preocupando com a vida do bem-estar social, para você poder descobrir possibilidades de colaboração. Agora, nesse exato momento, estou na minha casa. Eu não sei aonde tem gente passando fome na rua, mas eu tenho certeza que tem gente passando fome na rua nesse momento. Você não sabe disso? Nós não estamos aqui agora todos, ou nos nossos lares, ou no nosso trabalho, mas nós não sabemos que a gente não precisa ir lá na esquina ver que tem gente lá passando fome? Então o que a gente tem que fazer? Buscar de alguma maneira, através do nosso ofício, do nosso tempo, da nossa dedicação ao mundo, a Deus, e agradecendo a Ele por tanto que já temos, ir na direção dessas pessoas. E aí quando eu faço isso, quando eu faço um trabalho voluntário, um trabalho de caridade que exige o meu tempo, não é só ajudar financeiramente que eu estou falando realmente de você disponibilizar seu tempo, você ser um trabalhador dessa seara. Então o tempo que eu estou ali fazendo aquele trabalho, eu não estou ganhando dinheiro. Então eu estou dedicando o meu tempo ao próximo, porque eu já tenho o meu sustento.
porque esse mês está tudo bem, mês que vem também, porque meu emprego está ali, porque eu estou com minha vida razoável, então já dá para eu fazer alguma coisa. Porque se eu também for esperar o momento que eu considerar oportuno para começar a fazer trabalho de caridade, sem ser em detrimento da minha vida profissional, da minha vida pessoal, da minha vida financeira, pode ser que esse dia nunca chegue. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações e a gente não vai encontrar essa bonança perene. A bonança é momentânea, como também os conflitos são momentâneos, as crises são momentâneas, tudo passa, tudo é transitório. Então, se hoje eu estou vivendo uma crise, amanhã isso vai passar. Se hoje eu estou vivendo uma bonança, essa bonança também não vai ficar eternamente comigo. Em algum momento vai ter um outro tipo de crise, alguma outra coisa vai acontecer na minha família, na minha casa, comigo mesmo, com os meus relacionamentos, enfim, com a minha vida profissional ou qualquer outra coisa. Então eu preciso entender que eu tenho que inserir esse hábito de realizar trabalhos para o próximo já dentro da minha realidade atual. Não esperar um momento oportuno para isso, que ele pode não chegar. Pensa isso. Emmanuel fala aqui com muita propriedade. Encarna-se e reencarna-se o espírito na terra a fim de aperfeiçoar-se no rumo das estâncias superiores. Estamos aqui de passagem, almejando estâncias superiores, locais mais elevados do que nós nos encontramos neste momento. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. Gente, olha que frase, supérfluo que a avareza retém, supérfluos que vão me atormentar. E eu ainda imaginando que sejam recursos indispensáveis à vida. Está bom, um carro zero é indispensável à minha vida? Eu preciso mesmo me endividar? Eu preciso me encalacrar para trocar aquele carro, para comprar uma casa nova? Eu preciso mesmo me... Porque aí é o efeito dominó. Aí a pessoa acha que, eu vou fazer. Aí não se programa, não faz aquela programação financeira adequada. Daqui a 6 meses começa a ter dívida, o dinheiro já não dá mais, começa a ficar devendo, o nome fica sujo, o problema vem acontece, o carro busca apreensão, perde o carro, meu Deus, estou sendo castigado. Não está sendo castigado, você está simplesmente colhendo aquilo que plantou. Você não teve a devida cautela, não teve a devida maturidade contábil no momento de fazer uma análise da sua própria vida e deu no que deu. Se você tivesse analisado isso naquele momento com essa perspectiva, você teria evitado tudo isso. Aí você já coloca tudo na conta do sagrado, já coloca tudo na conta do misticismo, já vai procurar mãe de santo, vai procurar não sei o que para saber o que está acontecendo, por que eu estou vivendo isso, vai para as páginas de Emmanuel buscar uma resposta no Pão Nosso, quando na verdade a resposta está na sua cara. Você não se programou. E aí as consequências disso tudo geram transtornos, geram depressão, geram conflitos dentro de casa, com familiares, geram insatisfações pessoais ao ponto de te trazer doenças físicas. Uma atitude sua gerou caos. Se você não tivesse tido se você não tivesse reconhecido tendo esse recurso como indispensável à sua vida, numa cegueira que inventa fantasiosas necessidades, palavras de Emmanuel, você não estaria vivendo esse momento agora. Entendeu como é que a coisa funciona de maneira racional, organizada na mente da gente? Eu não posso trocar meu carro agora. Por mais que essa semana, por exemplo, uma pessoa ligou da concessionária de onde eu comprei o meu carro, me dizendo que tem uma proposta irrecusável essa semana, feirão, para poder lançar o novo Citroën 2026, com preço muito bom, e que vai comprar meu carro pelo valor da tabela FIPE. Falei, nossa, excelente. Se eu tivesse no momento da minha vida completamente estabilizado, sem ter feito uma aquisição de uma casa e ter outras coisas para fazer e obra na minha casa, eu ia trocar meu carro. Mas só que nesse momento, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Já estou fazendo coisas até demais. Então eu preciso frear
me organizar, esperar o tempo passar, respirar, me recapitalizar para pensar nessa perspectiva. Mas outra pessoa, de repente, imbuída daquele sentimento, daquela cegueira fantasiosa que a gente tem, considerando supérfluo e indispensável, vai lá e faz mais uma dívida. Aí daqui a 6 meses começam a acontecer os problemas. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Em algum momento é energia negativa, não é nada disso. Foi você que não soube se programar e acabou sofrendo as consequências da má programação que você fez nesse aspecto. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá apenas uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus, se libertarem os valores que administram em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura, ou da fraternidade que sublima. Quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Procura sublimar. Faz caridade. Ajuda o próximo. Pega os seus talentos e ajuda as pessoas sem cobrar. Aqueles que realmente necessitam. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Já agradeceu hoje a Deus por tudo que tem? Já levantou e fez a sua prece e agradeceu a vida? Senhor, muito obrigado por mais um dia que se inicia. Um dia que eu levanto da minha cama sem dor. Há pessoas hoje vivendo experiências muito mais difíceis do que a nossa. No leito de hospital, ou então na própria casa se recuperando de enfermidades que não permitem nem que se levantem da cama. E a gente reclamando da vida porque tem uma dor de cabeça, porque teve um probleminha, porque isso, porque aquilo, quando na verdade não consegue ver todo aquele copo cheio. Só vê a metade do copo e acha que está vendo o fundo, mas deveria estar vendo a borda, porque ainda tem muito o que você beber daquela água que está naquele copo. E isso é a bênção divina. Reconhecer, agradecer, ser grato a Deus, ser grato à vida, por tudo que a gente alcança. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa: atenção para a avareza, atenção para o supérfluo, não seja um consumista quanto mais, controle-se, tenha coerência, busque apegar o seu tempo e dedicar também em algum momento do seu dia à caridade, à ajuda ao próximo. Se você tem ofício que pode ser utilizado como ferramenta de progresso para o outro, graciosamente, aproveite esse talento e utiliza ele em prol do outro, sem buscar o resultado financeiro. Faça caridade. Quer ser abençoado? Abençoe. Abençoe com um prato de comida. Abençoe com um pão. Abençoe com um copo d'água. Abençoe com um olhar caridoso. Abençoe com uma conversa fraterna. Abençoe com o acolhimento daqueles que sofrem. Assim você será abençoado. Capítulo 94 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Deus habita dentro de você. Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza da sua vida. Que difícil, hein? Que sua fisionomia irradie contentamento de felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados por seu otimismo. E é isso que eu desejo a você. Eu desejo a todos nós que o dia seja abençoado com bênçãos de otimismo, de compreensão, de reflexão,
Que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza do nosso dia. Que nós possamos viver um dia de cada vez, buscando na fé que nós temos no Pai Celestial, a vitória pelas nossas conquistas. E também das nossas provas e as nossas expiações, se é que tivemos alguma. E podemos assim encerrar o nosso dia com a consciência limpa. Eu desejo a todos um excelente dia, uma quarta-feira de muita luz. Até a próxima. Paz e bem.